E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a aula de hoje, uma continuação da aula passada. Hoje nós vamos continuar falando de regência. Dessa vez é regência verbal. Na aula passada nós falamos sobre a regência nominal, a regência dos nomes, né? Adjetivos, substantivos. Dessa vez nós vamos falar da regência verbal, ou seja, nós vamos falar somente dos verbos. E quando eu falo de regência verbal, eu quero saber da relação criada entre o verbo, que é o termo regente, e o complemento do verbo, que é o termo regido, certo? Então, nós vamos ver como que eles vão se completar, se eles vão precisar de uma preposição ou não, e o sentido que pode acontecer caso o verbo tenha preposição e outra forma dele não tenha uma preposição, essa mudança de sentido, de significado que esses verbos podem ter, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre regência verbal. Primeiramente, eu queria que você analisasse essas três frases aqui. Olha só, analisa essas três frases. Ele mora em outra cidade, isso implica mudança de horário. E a frase 3, nós iremos ao passeio, certo? Olha só, o que está em vermelho são os termos regentes, são os verbos. O que está de verde são os complementos, são os nossos termos regidos. Agora vamos à explicação. Pessoal, por que eu falei aí morar em, né? Mora em outra cidade, pessoal? Porque quem mora, mora em algum lugar. Certo? O verbo morar ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele exigiu a preposição. Olha só o que eu acabei de falar, eu botei essa frase só para dar o gancho para a explicação, pessoal. Se o verbo, nós já falamos sobre isso, eu vou só revisar rapidamente. Se o verbo precisar de uma preposição, ele é chamado de verbo transitivo indireto, nós já tivemos uma aula sobre isso. Se o verbo não exigir preposição, ele é chamado de verbo transitivo direto, certo? No caso do verbo morar, ele exige preposição, logo ele é um verbo transitivo indireto, que quem mora, mora em algum lugar, ok? Então a regência do verbo morar é com a preposição em, ok? Para outra frase, ó, isso implica a mudança de horário. Isso implica a mudança de horário. Quem implica, implica algo. O que implica algo. Como assim, professor? Bom, pessoal, implicar no sentido de acarretar, de gerar uma consequência, não tem preposição. Então, isso implicou reprovação, ou seja, acarretou. Isso implica a mudança de horário, isso acarretou, foi a consequência. Então, não tem preposição, é um verbo transitivo direto nesse sentido. Talvez o sentido que você esteja acostumado é de implicar, sabe, de chatear alguém. Tipo assim, meu irmão implicou comigo. Eu impliquei com você. Nesse caso, o verbo implicar está no sentido de aborrecer, de chatear. Aí ele exige a preposição com. Então, nesse caso, ele é transitivo indireto. Nesse sentido da frase aí, ele é um transitivo direto, porque está no sentido de acarretar. Implicou algo e não implicar em algo. Ok? Terceira frase. Nós iremos ao passeio. Iremos, porque quem vai, vai a algum lugar. Certo? Então, o verbo ir, ele exige a preposição a, ou seja, isso faz ele ser um verbo transitivo indireto. Ok, pessoal? Bom, o que eu falei anteriormente sobre o verbo implicar, né? Na linguagem informal, a gente fala dessa forma. Isso implica em mudança de horário. Em. Acabamos de falar que isso está, né, incorreto, não está correto. Então, agora nós vamos ver um pouco sobre alguns verbos que eles podem ser transitivos diretos ou indiretos, dependendo do significado que eu quero usar na frase. Igual como eu falei ainda agora, implicar no sentido de acarretar não tem preposição, implicar no sentido de chatear, aborrecer, vai ter preposição, ok? Então vamos começar com o verbo assistir. O verbo assistir é um verbo que eu diria para você memorizar, porque as pessoas erram muito no dia a dia. Hoje, a partir de hoje, você não pode mais assistir aos filmes da Netflix sem lembrar dessa regra, ou chamar alguém para assistir a um filme, ok?
Presta atenção no motivo, pessoal. Se o verbo assistir tiver o sentido de ver, ele vai exigir preposição. Você é obrigado a usar uma preposição. Então é errado você dizer assim, ó, eu assisti o filme da Barbie ontem. Eu assisti o filme dos Vingadores. Tá errado, porque eu assisti tá no sentido de ver, certo? Eu assisti ao filme. Que tal assistirmos ao filme? Ao. Quem assiste, assiste a alguma coisa, se for no sentido de ver. Vamos assistir a um filme essa noite? Ó, a um filme. Esse é o certo. Sabe por quê, pessoal? Porque se você não coloca a preposição, nós vamos ter o segundo sentido do verbo assistir. O verbo assistir no sentido de dar assistência. Por exemplo, eu assisti minha mãe em casa. Eu estou querendo dizer que eu ajudei a minha mãe, eu dei assistência a ela. Olha essa outra frase que vai aparecer aqui para você. Sempre assistiu pessoas mais velhas. Não é que eu fiquei vendo as pessoas mais velhas. Como não tem preposição, o sentido é de ajudar. Sempre ajudou pessoas mais velhas. Quando você diz assim, ó, eu vou assistir o filme hoje, você está dizendo que você vai ajudar o filme. Você vai ajudar o filme? Se você não for ajudar lá no filme, você tem que usar uma preposição. Eu vou assistir ao filme. Agora eu estou falando no sentido de ver. Se eu falar que eu assisti o filme, você ajudou lá no filme. Sei lá, que você ficou fazendo, varrendo, segurando a câmera, você atuou. Alguma coisa você ajudou. Tranquilo? E nós temos o terceiro significado do verbo assistir, que é no sentido de pertencer. Se o verbo assistir tiver o sentido de pertencer, ele vai exigir preposição também. Mas aí eu vou olhar para o contexto, ó. Assiste aos prejudicados o direito de indenização. Ou seja, pertence aos prejudicados o direito de indenização. O verbo assistir está no sentido de pertencer. Ok? O verbo chegar, pessoal, você diz normalmente assim, cheguei em casa. Sabia que está errado? Porque quem chega, chega a algum lugar, não chega em algum lugar. O verbo chegar, ele dá a ideia de movimento. Todos os verbos que derem ideia de movimento, eles usam a preposição a. Se o verbo tiver ideia de estaticidade, eu uso a preposição em. Por exemplo, morar. Quem mora, mora em algum lugar, porque morar é uma coisa fixa, estática. O verbo chegar, não, ó. Chegamos ao local indicado no mapa. Eu tenho a ideia de movimento, né? Então, o verbo chegar, ele precisa da preposição a, não da preposição em. A preposição em está incorreta. A partir de hoje, você chegou na sua casa ou chegou à sua casa, né? É assim que você vai falar. Mãe, cheguei à casa. Nossa, você está muito chique agora. Você está falando muito bem ali a parte gramatical. Lembrando, pessoal, isso é só uma coisa formal. Lembrando que tem as variações linguísticas, né? Mas vamos aprender primeiro para você usar em prova, o que a gramática manda, ok? Nas conversas informais, coloquiais, você até pode usar. Mas você tem que saber que o correto, gramaticalmente falando, é usar a preposição a. Verbo custar. Com o sentido de ser custoso, né? Ser custoso, ele exige a preposição. Por exemplo, aquela decisão custou ao filho, foi custoso ao filho. Agora, se tiver o sentido de valor, aí não tem preposição. Por exemplo, aquela casa custou caro. Está no sentido de valor, né? Então não exige preposição. Diferente do verbo obedecer. O verbo obedecer, ele vai exigir preposição. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, a fulana obedeceu o pai, ou desobedeceu o pai. Tá errado, pessoal. O verbo obedecer e desobedecer, eles exigem a preposição ao. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Exigem a preposição a ou ao, no caso, né? Quando eu vou aí usar uma frase masculina, por exemplo. Obedeça ao pai. Essa é a forma correta. Não obedeceu ou obedeça o pai. Ok? Verbo proceder, pessoal. Se ele tiver o sentido de fundamento, ele é um verbo intransitivo. Ou seja, ele não vai ali ter complemento. Intransitivo, não tem complemento, tá? Por exemplo, essa sua desconfiança não procede. Acabou aí. Não precisa de complemento, certo? Diferente de quando eu tenho a ideia de origem. Aí o verbo proceder, ele exige preposição.
Por exemplo, ó, essa sua desconfiança procede de situações passadas, ou seja, ela tem origem, né? Ela se origina de situações passadas. Se o verbo proceder, ele tiver o sentido de origem, ele exige a preposição de. Pessoal, no mais é isso. A regência verbal é você conhecer um verbo e saber se ele exige preposição ou não, né? Qual o complemento que eu vou ter? É um objeto direto, que no caso não vai ter preposição? É um objeto indireto, quando vai ter preposição? Eu tenho outras formas, porque ele pode ter diferentes sentidos, dependendo se eu colocar a preposição ou não. É basicamente isso. Eu espero muito que você tenha aprendido, que a gente se vê na próxima aula, falando um pouco mais aí desses assuntos interessantes da língua portuguesa. Um abraço!